Em breve, o Hospital Newton Lins será Apvida e contará com infraestrutura completa para levar mais saúde de qualidade até você. Conte com o maior plano médico e odontológico da América Latina, onde a vida, Apvida. Minha gente, eu vou falar uma coisa só para vocês. Vocês hoje, nesse início da tarde dessa terça-feira nublada de muito trânsito, de muito engarrafamento em Manaus, muitos perrengues para os condutores, mas vocês não imaginam, vocês não podem imaginar o tamanho, o volume de entusiasmo, de alegria que invade o meu coração nesse momento, por eu iniciar uma semana de trabalho neste meu ofício como comunicador, tendo a honra de receber uma protagonista da educação, do setor de educação na cidade de Manaus, que eu acho que, no mínimo, pela história familiar dela envolvida com a educação, a gente deve usar a palavra exemplar. Mas, para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo, eu sou produto da educação que os meus pais, com muito esforço, com muito empenho, eles decidiram por mim, na época que eu não pude. Todos nós, quando crianças, nós não temos o poder da decisão. E os nossos pais têm que fazer as boas decisões por nós. E minha mãe, ela tomou uma decisão, e várias decisões importantes, para que eu pudesse estar hoje aqui sentado para conversar com a nossa ilustre convidada. Foi através da educação que a mim foi possibilitada pelo esforço, pelo trabalho dos meus pais, que eu hoje estou aqui, e não só isso, que eu adquiri uma educação melhor, superior, com mais qualidade do que eles. Eles não tiveram as oportunidades de ter a educação que eu tive. Mas eles determinadamente disseram: esse moleque vai ter uma educação melhor do que a nossa. E o que eles fizeram com isso? Eles me deram as ferramentas, régua e compasso, para que eu pudesse desenhar o meu futuro, um futuro melhor. Porque é através da educação que a gente consegue desenhar um bom futuro na vida da gente. Minha opinião, tá? É minha opinião. Mas a nossa ilustre convidada, atenção agora, a Lorena Gomes Cerqueira Gregório, ela é diretora de ensino do Instituto Denizar Rivail, aqui na cidade de Manaus. Ela está aqui com a gente. Gentilmente, com garbo, com inteligência, com humildade e generosidade, ela veio até aqui, atendendo o nosso convite. Mas sabe o que ela e a família dela, a mãe dela, Dona Vera, o pai dela também, sabe o que eles fizeram? Eles decidiram não só dar educação aos seus filhos, eles tomaram uma decisão muito maior, muito acima de somente educar os seus filhos. Eles extrapolaram o poder de humanidade que nós todos temos e decidiram educar os filhos dos outros. Outros filhos de famílias carentes que não têm nenhuma condição de dar a oportunidades para essas crianças para terem um futuro igual ao meu, igual ao dela, igual ao de todo mundo aqui na nossa equipe. Entenderam? Para que você entenda melhor, existe um educandário, o Santo Agostinho, lá na colônia Antônio Aleixo, no qual, prestem bem atenção, no qual, há mais de 3 décadas, o Instituto Denizar Rivail oferece educação 100% gratuita para pessoas de baixa renda. E vou encerrar por aqui, porque ela vai contar toda essa história. Né? Dona Vera, eu espero que o senhor esteja nos vendo. Adorei te conhecer, Dona Vera. Eu vou encerrar por aqui, sabe por quê? Porque eu estive na colônia Antônio Aleixo e uma coisa salta aos olhos lá na colônia Antônio Aleixo: o número de famílias carentes, o número de crianças carentes. Você não precisa procurar, é só olhar e está lá na tua frente. Eles viram isso e fizeram alguma coisa a respeito disso. Investiram todo o poder do amor humanitário, que parece está no DNA dessa família, da família Gregório,
E Cerqueira, né? Isso. Cerqueira, que agora é o teu nome, o teu nome de casado. Então a família Cerqueira, a dona Vera Cerqueira, a Lorena Cerqueira, toda a família investiu justamente no futuro, há 35 anos, estão investindo no futuro dessas crianças. Eu fui lá, eu estive na sala de aula, eu vi tudo isso, tudo que eu estou falando para vocês, eu conferi. E ela está vindo aqui porque o Instituto Denizar Rivailton fez 30 anos, mas começou tudo há 35 anos atrás, lá na colônia Antônio Aleixo, onde existe muita carência, muita família carente, muita necessidade de desenvolvimento socioeconômico lá na colônia Antônio Aleixo. Meu Deus, como é preciso. Eu vou revelar uma coisa para vocês sobre a colônia Antônio Aleixo que muita gente não sabe. Lá não tem um banco, 40 mil pessoas não tem um banco, não tem uma loteria. Não tem um banco, não tem uma loteria lá. Imaginem isso. Vamos começar com a Lorena. Lorena, esse Humberto está falando muito. Mas é o seguinte, Lorena, seja bem-vinda. Que alegria te receber para falar dos 30 anos do Instituto e para falar principalmente lá do Educandário Santo Agostinho, que eu tive através da Fabiane. Isso. Eu tive a honra, o prazer de conhecer. Ela me arrastou para lá. Vamos embora, Humberto, você tem que conhecer. E eu fui lá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, primeiramente eu quero agradecer muito, eu quero agradecer essa apresentação fantástica. Olha! Que enquanto ele falava aqui, eu ficava concordando, porque é tudo isso que você falou, né? Nós acreditamos muito no poder da educação, tanto que o lema da nossa escola é: a educação é a base da vida, né? Que veio, a educação é a base da vida. Eu sei que é simples, mas é algo assim que de fato encanta o nosso coração, que o nosso coração familiar é uma empresa familiar que realmente tem a educação no nosso DNA. Né? Então, meu pai, um grande empreendedor, posso começar a história por ele? Por favor. Né? Porque imagina, a gente tem que honrar. E o meu pai, juntamente com a minha mãe, essa educadora master, incrível, um beijo para você, mãe, né? Que hoje ela também está em outras missões, educando também essa hora, mas depois eu conto esses detalhes. Então, os dois, desse grande sonho que tinham em fazer uma escola. Minha mãe, né, fez magistério, meu pai um empreendedor nato, né, chegou a fazer engenharia e tudo, e ficava pensando, nossa, como é que a gente vai empreender, como é que a gente vai fazer, né, fazer com que esse dinheiro chegue, com que o recurso chegue para a gente construir os nossos sonhos. E aí, primeiro ele entrou no ramo de calçados, passou pelo ramo de alimentação, ali com a Popsburg, ali no centro de Manaus, né? E depois, mais o que realmente cativava o coração da minha mãe era ter uma escola. E meu pai viu, gente, eu não posso tirar a Vera desse sonho educacional, vamos fazer uma escola. E com a força, com a garra e com a coragem, e ele nos contou essa história por diversas vezes, por isso que ela está aqui tatuada na gente, sabe? E ele falava assim, que enquanto ele estava ali se preparando para construir essa escola, né, e que antes o grande projeto educacional começou no Educandário. Então, voltando ali uns anos antes, tudo começou no Instituto aqui em Manaus. Exatamente. Os esforços foram voltados para o Educandário. É como se o Educandário, Humberto, fosse ali a grande raiz. É como não, ele é a grande raiz. E até hoje ele sustenta essa escola. Existe ali sabe, uma alimentação onde um fortalece o outro. E ali no Educandário Espírita Santo Agostinho, primeiro começou ali todo um projeto solidário no entorno. Já que a minha mãe tinha um grande sonho de educar, meu pai, né, desde muito cedo, assim que chegou aqui no Amazonas, ele é natural de interior de Goiânia. Sim. E a minha mãe é do interior da Paraíba. Se conheceram em Uberlândia e vieram para Manaus. Olha aí, né? Aqui, imagina o ping-pong. E aí, quando ele chegou em Manaus e tudo, os amigos ali da doutrina espírita falaram: Manuel, você tem que conhecer ali a colônia Antônio Aleixo, lá tem umas coisas boas pra gente fazer. E ele conheceu ali, quando chegou lá só tinha uma árvore, e as crianças estudavam ali, liam debaixo da árvore, e meu pai ficou encantado, né? Porque com os problemas de empreendedor, ele disse que um dia ele estava lá cheio de problema contra papagaio, até que ele resolveu aceitar o convite desse amigo que falava: você tem que ir na colônia. Ele foi, quando ele começou a ir lá, ele viu que as pessoas não tinham nada para comer, e que ele poderia contribuir com
prato de sopa, com pão, com quicão, que ele começou fazendo quicão lá. Ele viu, então, assim, gente, eu não tenho problema. E ele falava assim pra gente, minha filha, toda vez que você achar que tem problema, olhe pro lado. Você vai descobrir que não tem problema. Olhe pro seu lado e agradeça. Sabe? Tudo isso são ensinamentos raízes que ele deixou. Que lindo isso, minha filha. Toda vez que você estiver passando por perrengues e tudo mais, olhe pro lado. Olhe pro lado. Você vai ver que tem gente que daria tudo para estar na sua condição. Ele tem toda a razão. E não reclame. Sim. Então era assim que ele seguia. E aí ele foi para lá e viu que quantas pessoas, quando ele olhou pro lado, quantas pessoas tinham dificuldades ali. Ele começou a contribuir. Então você concorda que a gente chega até hoje na colônia, não precisa procurar? Não precisa procurar. A carência está ali de muita gente, crianças e famílias, não é verdade? Muitas oportunidades para fazer o bem. E aí ele foi lá, Humberto, e começou, e se envolveu, e sopa, e tudo. Aí o problema da educação, e foi construindo ali uma comunidade. E ali tinha alguém que fazia, né, magistério, e aí ele começou a apoiar, né, algumas pessoas ali que faziam magistério, tudo para poder ensinar as crianças. E a minha mãe iniciou todo o seu projeto educacional, é recém-formada em pedagogia, que finalizou aqui, né, e no Amazonas, no último período da faculdade. Meu pai conseguiu até transferir a faculdade dela, porque eles tinham que casar, né? Lógico. E aí ela conta essa história divinamente bem. Ela vai vir um dia que conta essa história. Virá, sem dúvida. E aí eles, né, iniciaram ali o projeto educacional. Então foi a primeira turminha, educação infantil, fundamental 1, ali as primeiras turminhas. As próprias, a minha mãe ensinava as próprias mães também, que acabou que foi gerando, né, ali um interesse mútuo. Eu quero ajudar meu filho, tudo, a família se comprometendo nesse projeto educacional. E por ali o projeto nosso de educação da nossa família nascia. Ali foi a semente, né? Ali ele foi gotejado, só que chega um momento que precisa de recursos, né? Sim, lógico. Precisa de recursos. E meu pai ali, um grande empreendedor, e a minha mãe com um grande sonho contínuo na educação, ele falou, vamos construir a escola particular, já foi a ideia do meu pai desde o princípio. Denizar Rivail vai manter a nossa escola da comunidade. E assim foi. E ele conta a história que ele via assim, mas como é isso? Aí deu certo para aquele terreno, imagina aquele terreno da Torquato. Foram os espíritos, nós acreditamos. Quer dizer que ali foi onde surgiu o Instituto. Ali hoje onde tem o primeiro prédio da escola, onde hoje é a fachada. Sim. Né? Sim, porque nós temos o estacionamento e aí tem o prédio do meio, que é onde é a fachada Denizar Rivail. Ali era uma reta, até o final, mato. Meu pai... Isso há 30 anos. Há 30 anos. Um pouco antes, né? Porque tinha a construção. Sim. Então foi ali, foi um carro no bolo, foi um terreno não sei aonde, ele foi trocando, conseguiu, né? Pega aquele terreno de entrada, dá a entrada de outra coisa e tudo, e foi e comprou. Ana, me perdoa, eu acabei cortando você indevidamente. Você estava falando sobre uma questão de... você falou espírita, essa palavra, né? O que você ia dizer que eu cortei você? Então, vocês têm o que é uma denominação? A nossa família, né? Eu nasci num lar espírita. Então meu pai, desde que veio para Manaus e tudo, por influência de uma tia que já até desencarnou, né, que falava, Manuel, leia os livros. Aí meu pai começou a se interessar pela literatura espírita. Sim. Quando ele veio para Manaus, ele começou a frequentar um centro espírita que tinha trabalhos em torno da caridade, e através de um trabalho desse, de servir sopa na comunidade, de caridade, ele conheceu a colônia Antônio Aleixo, que é hoje onde está o Educandário. Então, através desse trabalho solidário, ele conheceu o Educandário. Ele chegou lá, ele fala que o Educandário salvou ele. Porque era num dia que ele estava muito perturbado, lembra? Achando que tinha muitos e muitos problemas, foi quando ele olhou para o lado e viu que tinha gente com muito mais problemas e que ele ali poderia contribuir. Como então ele ia fazer aquilo? Quer dizer que a conotação do Instituto... Educandário Espírita Santo Agostinho. Educandário Espírita Santo Agostinho. E a mesma coisa é o Edivar Rivail aqui. Aí o Denizar Rivail
que já é a escola particular que veio 5 anos depois do educandário, que essa escola privada veio com o grande compromisso de prover, de sustentar, de fortalecer o projeto como mantenedor do educandário da Colônia Antônio Aleixo. Da Colônia Antônio Aleixo. E aí lá no Denizar Rivail, o nome Denizar Rivail é por ser o codificador da doutrina espírita, não é? Olha! Que é Denizar Rivail é o mesmo Hippolyte Léon, né? Que é Hippolyte Léon Denizar Rivail, é o mesmo Allan Kardec. Numa mesma vida, numa mesma encarnação, o professor Denizar Rivail, um professor muito inteligente que viveu na França, né? Ele escreveu, tem vários livros que você encontra ele, um grande pedagogo sobre química, sobre astrologia, sobre matemática, sobre português, sobre como as mães ensinavam português e matemática para os seus filhos. Então ele era um grande pesquisador, pedagogo, muito influente na educação na França. Ele lá por meio de 1950, por aí, 60, quando começaram ali os fenômenos das mesas girantes, lá na França, ele começou a se interessar, não é? Com um breve contexto. E aí, ele como grande pesquisador, ele falava, mas mesas não falam. Como é que reunia aquele público e a mesa levantava uma vez? Será sim? 2 vezes? Será não? E ele começou como um cientista, né, a pesquisar aquilo. Foi quando ele viu existe um fenômeno inteligente que está ali interagindo. E aí ele começa todo o seu movimento de estudar, de entender a doutrina espírita. E ele, então, é o codificador, né, o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que colaborou num processo de parceria com os espíritos, né, com o processo de trazer luz àquilo que os espíritos estavam ali trazendo. Então, ele ia para reuniões mediúnicas e ele ia ali transcrevendo, fazendo perguntas e respostas e tudo. E ali... Só que ele, para não confundir ele não queria que fosse dado qualquer personalismo às obras de Denizar Rivail, como pedagogo Denizar Rivail, então foi quando criou o codinome Allan Kardec, né? Entendi. Para que ali ficasse posicionado na codificação das 5 obras básicas. Então, meu pai, que já estava totalmente familiarizado, apaixonado, né, vivendo a doutrina espírita, então ele é uma escola, vai ser na comunidade, vai ser, né, privada, particular, e vai ter o nome do codificador, né? Mas a orientação é espírita. E aí ele seguiu uma orientação que veio, né, dos amigos espirituais e tudo. Poucas pessoas sabem dessa história assim, tão profundamente, que a gente está compartilhando aqui. E aí veio, né, e a escola, já no seu primeiro ano, eu lembro que meu pai conta, 640 alunos. A minha mãe fala, meu Deus, fiquei quase doida. Como é que eu ia fazer? A escola, né? Denizar Rivail aqui, no primeiro ano, 600 alunos. No primeiro ano de matrícula, 600 anos de aluno, ela, meu Deus do céu. Olha. E aí contrata professor, ela fala, minha filha, que bom que hoje tem o marketing, hoje tem a contabilidade, hoje tem o financeiro, tem o RH. Naquela época era tudo eu, minha filha. Ela conta a história, né? Eu tive a felicidade, Humberto, de viver, de acompanhar esses passos desde o princípio. Eu sou a filha mais velha, né? Nós somos 4 irmãos, então eu, Lorena, Larissa, Lívia, Manuel Júnior. Mas você tem cara de caçula. Obrigada. a minha irmã fica... Brincadeira. Já outras vezes falaram, muito obrigada. Mas e aí, nós somos 4 irmãos e todos nós estamos ligados aos projetos educacionais da família, né? Então hoje na direção da escola tá eu, meu esposo, um grande companheiro que veio assim, né, multiplicar os esforços conosco. Bacana. Aí a Lívia, minha irmã, também está comigo na direção da escola, e o Manuel Júnior. E a minha irmã Larissa toca projetos educacionais também, no Instituto Mix. Então toda a nossa família está ligada à educação. Lorena, me diz uma coisa, e quantos alunos, quantas crianças... Eu estive lá, eu estou fazendo essa pergunta para que fique bem claro para os nossos espectadores. Hoje estão sendo beneficiados por toda essa raiz, por todos esses fatos desde o nascedouro, lá na Colônia Antônio Aleixo. Quantas crianças no educandário espírita Santo Agostinho
quantas crianças estão sendo beneficiadas? E com qualidade, com qualidade. Nível e tudo mais. Isso. Quantas hoje? Olha, e ao todo, ao passar desses 35 anos, vocês têm a estatística? Quantas crianças lá da colônia já passaram por ali e tiveram oportunidade, receberam oportunidade por causa dessa história, desse empreendimento, desse envolvimento da tua mãe e do teu pai? Tiveram seus futuros, as suas vidas mudadas para melhor? Olha, a gente vai ficar uma tarefa de casa para fazer essa estatística. Ok. Mas eu vou lhe dizer que nós já atendemos em 2019 nosso número máximo. Nós chegamos a atender 550 crianças. Por ano? Por ano, porque no era ano letivo. No ano letivo, porque era da educação infantil ao 5º ano. E depois veio pandemia, veio tudo isso sem qualquer custo para essas crianças ou famílias? Sem qualquer custo. Para não dizer que algum custo envolvido, o custo que era envolvido quando tinha um evento, que a criança, coisas básicas, a criança ia ali trazer, e por vezes quando a gente não conseguia doação, né? Então ali, as crianças elas têm hoje, e assim, é encantador. Você esteve lá, Estive lá, né? Eu fui lá. Sabe que a gente também, por vezes, faz um processo de intercâmbio, de levar os alunos do Denizar à escola lá, para poder eles também, né, realizarem projetos nesse intercâmbio. Tem sido muito fantástico esse movimento. Mas hoje nós atendemos do 1º aninho do fundamental ao 5º ano, e são 220 alunos que estão hoje estudando. E essas são as vagas anuais hoje? Hoje nós estamos com essas vagas anuais, porque atendemos apenas ao Fundamental 1, um prédio todo, que é o prédio do outro lado, né? Como você falou, você vai conhecer outro lance, né? É do outro lado da rua. Outro lado da rua, né? Então lá naquele prédio funcionam as salas com ar-condicionado, com estrutura para acolher essas crianças, com salão, né? Com, inclusive, hoje a gente foi trazendo até uma cozinha independente para esse outro prédio, para melhorar cada vez mais a estrutura. Porque professoras as crianças, treinadas. Professoras fantásticas. Para você ter uma noção, a nossa jornada pedagógica, que todo ano o Denizar faz essa jornada pedagógica dos professores, educadores, nós fazemos em comum acordo, em comum programação com o Educandário. Então elas participam conosco da jornada também. O mesmo treinamento que a gente oferta para o professor da escola, Denizar Rivail, elas sempre estão conosco também nesse treinamento. Seja o que a gente for oferecer, né? Então a gente faz muito esse intercâmbio, as coordenadoras compartilham experiências, compartilham ali aprendizados, e tem sido cada vez mais enriquecedor a gente trabalhar junto. Lorena, assim. E todas crianças da colônia Antônia Leite? Da colônia Antônia ali Leite. São moradores? Todas são moradoras, existe um processo de entrevista, existe um processo de aconselhamento das famílias, orientação para as famílias também, né, que estão ali. Tem reunião de pais, tem festa junina, tem tudo que uma escola tem, gente. Né? A gente não sabe que escolas são eventos? Tem festa junina, tem reunião de pais, tem o quê? Tem todos os eventos ali festivos ligados aos projetos que eles desenvolvem. Recentemente eles fizeram uma feira de ciências incrível, gente, incrível. Né? E por vezes, o que tem sido muito fantástico, a gente tem reunido os nossos alunos da escola Denizar Rivail, da escola particular, lá na Torquato Tapajós. A gente faz um intercâmbio com os alunos lá do Educandário da colônia Antônia Leite. Você falou que no começo tinham 420 alunos. Quantos alunos tem hoje aqui em Manaus no Denizar? Hoje no Denizar Rivail, hoje na escola nós estamos com 900 alunos. Rapaz, que coisa maravilhosa. Que é uma escola particular. Que é uma escola particular. E o que eu quero trazer? Eu vivo te cortando, né? Não. E o que eu quero trazer dos projetos e desse intercâmbio? O que você quer trazer? Você até falou assim, Lorena, eu vou lá no Educandário sexta-feira. Eu até falei, você vai comprovar. Eu vou lá. Um projeto lindo que nós fizemos agora, recente, nós fizemos na escola, uma feira de empreendedorismo. E aí os alunos de cada série, né, eles estavam engajados em resolver problemas sociais por meio de um projeto que nós temos que chama Mentalidade e Vivência. Todos os bimestres no Denizar Rivail, porque a nossa escola, Humberto, ela tem muito o pilar socioemocional fortalecido. A gente procura trazer a solidariedade, a cultura e a informação como pilar de todos os nossos projetos. Então, a nossa feira do empreendedorismo precisava atender ao pilar solidariedade, cultura e informação. Então,
Dentro da questão ligada ao empreendedorismo, nós ligamos o projeto a um outro projeto que chama Mentalidade e Vivência, porque bimestralmente os alunos do DENISA estudam temáticas sociais, socioeconômicas, que geram impacto, e eles têm depois ali um grande dever de entender qual é o viés ali voluntário que ele vai poder empreender ali, sabe? Que ele vai poder ali começar a buscar. E aí a gente vai em busca de temáticas, e nesse ano nós tivemos os 200 anos da Constituição Brasileira. E a partir desse recorte dos 200 anos, os alunos foram discutir, essa Constituição é justa? Não é justa? Ela atende todo mundo hoje? Ela ainda, mesmo assim, deixa problemas sociais à mostra? Deixa problemas sociais. Então, cada turma escolheu um problema social e tinha que propor soluções para esses problemas. E essas soluções tinham que ser rentáveis. E elas seriam o tema da Feira do Empreendedorismo. E aí foram em público, então tinha ali o direito da criança, o direito do idoso. Por áreas do direito, eles foram buscando os problemas, porque a gente precisava estabelecer nichos, né? E dentro do direito da criança, a turma nossa do 9º ano falou: professora, nós queremos um cinema democrático para os alunos do 5º ano lá do educandário, porque nós fizemos uma pesquisa, quase nenhum deles foram para o cinema, já estiveram em espaços culturais. E esse foi o problema que eles se propuseram a resolver. Porque a gente dizia, gente, às vezes a gente busca grandes problemas, mas tem problemas que estão ali do nosso lado, que nós podemos sim empreender soluções que vão transformar vidas. Olha pro lado, né? Olhe pro lado. Olhe pro lado. E aí eles foram lá no educandário, estiveram lá. E eles visitaram as crianças, eles tomaram sopa com as crianças, porque todas as crianças lá saem almoçadas de lá. Né? A gente diz que elas saem com a refeição do almoço, né? Saem almoçadas é uma maneira de falar. Elas saem com o almoço, então elas tomam café e saem com aquela sopa. Lá no educandário. Na colônia Antonês. Na colônia. Então, aí tem dia que é sopa, tem dia que é macarrão, que eles amam macarrão com picadinho. E os alunos foram ter uma vivência lá toda manhã com eles. E saíram de lá, gente, encantada. Nossa turma do 9º ano fantástica, com a professora Ana Paula Sá, que era a conselheira deles, que ficou assim. E esses meninos não queriam mais ir embora de lá. Foi trabalho para eles saírem. Lorena, eu imagino que todo ano, essa época de matrícula aí agora, deve haver uma procura muito grande pelas famílias lá da colônia Antonês para colocar seus filhos lá. Como é que vocês resolvem isso? Sim, porque vocês têm um número limitado de alunos. Por conta de espaço, sala de aula, e toda estrutura, né? Então, olha, de fato a gente já tem um público que ele vai renovando essa matrícula, que passa por um questionário socioeconômico, entrevista, tudo direitinho. E esses alunos vão renovando. E aí agora a gente tem a turma do 5º ano, né, que está finalizando. Então aí a gente abre lá as turmas de 1º, 2º, ou quando algum aluno de outras séries vão, né? Porque eles vão subindo e vão abrindo vagas lá no início, não é isso? É essa a ideia? Isso mesmo. E vão abrindo vagas no início. Do ano passado para cá, nós já aumentamos um 1º aninho. Por exemplo, em 2023, nós funcionamos só no matutino. Já em 24, a gente abriu 2 turmas à tarde. Então, a gente também está com um projeto de ir aumentando a capacidade de matrícula e de alunos. Existe esse projeto, existe, né? A gente já está aumentar o número de matrícula para 2025. Exatamente, a gente já vai fazendo isso. O pessoal da colônia que está te vendo deve estar saltitando agora. Não. Isso aí, no caso, é um turno apenas. Temos o turno pela manhã e tem o turno da tarde. Né? Me diz uma coisa, lá na frente do educandário, tem um outro empreendimento maravilhoso, encantador. Inclusive me colocaram lá para servir a sopa para as pessoas. E uma coisa me chamou a atenção. A fila enorme de pessoas que vão lá receber uma sopa deliciosa. Porque eu provei a sopa. É deliciosa. Delícia aquela sopa. Que empreendimento é aquele? Conta essa história, eu acho linda. E aí no outro lado, né? Lá do outro lado da rua. Do outro lado da rua, né? Nós temos então ali a Associação Espírita Santo Agostinho, que é a casa espírita, né? Onde recebe os moradores ao redor, onde nós temos atividades de evangelização, clube de mães e a grande atividade hoje, que pós-pandemia, por uma equipe
fantástica, dirigida pela doutora Luciana, não é? Que a minha mãe sempre fala dela assim com um carinho imenso, e toda a equipe de médicos, né? Surgiu ali o projeto da ala médica, porque nós nesse prédio do lado de cá tinha uma espécie de um vão grande que já tinha funcionado uma padaria comunitária, que já tinha funcionado ali cursos para a comunidade, porque ali a construção do centro espírita é bem anterior à escola, claro, né? Claro. 5 anos que tudo antes, começou né? lá, então assim foi chegando, construindo uma sala de aula, foi construindo outra e tudo. Então o prédio ali, ele é bem anterior ao projeto da escola, e a escola foi dando recursos para que isso ali se consolidasse também. Então por ali já passaram vários projetos sociais. Eu vi psicólogos, eu vi médicos lá, eu vi psiquiatras lá. E aí depois da pandemia, por esse grupo de médicos que se aproximou dos trabalhos, se afeiçoou e falou assim, podemos montar uma ala médica aqui? Olha. E aí o espaço estava livre, naquele momento não estava, né, funcionando o projeto da padaria, o projeto da música para a comunidade que já teve também não estava. E aí vamos lá. E aí com investimento de outros parceiros também, nós tivemos ali a ala médica, né? O grande parceiro, o Grupo Gerbera, que colaborou também ali na construção da ala médica, não é? E aí veio também a força também de trabalho da própria Fabiana, junto com a minha mãe, as duas grandes guerreiras, né? Ali com a comunidade, mobilizaram esforços, e nós temos ali o projeto da ala médica, onde todo sábado tem ali os profissionais da saúde. Aí são exames que são feitos gratuitos para a comunidade, atendimento psicológico, psiquiátrico. Todo sábado. Todo sábado. Cardiológico, às vezes vai dentista. Aí é toda uma comunidade, e eles são assim fantásticos, criteriosos com os horários. E ali a comunidade toda se beneficia, né? Então, assim, eles escutam o evangelho. Essa fila que você viu era após o evangelho, né? Foi, após então, o evangelho. Tem o evangelho, a oração, depois tem o clube, tem o curso para os adultos também, né? Aí tem nesse mesmo momento as crianças estão estudando no processo de evangelização infantil, os jovens estão estudando também, e depois forma ali aquela fila, né, para a grande culminância aquela da filona, manhã, não é uma aquela fila, filona, para a grande culminância da manhã, que é a sopa fraterna. Beleza, que e aí maravilha. tudo termina ali naquela sopa. E aí, por que eles levam aquela vasilha, aquela panela? Eles levam, cada um com a sua vasilha. Leva a sua vasilha, leva a sua panela, e às vezes a criança, né, por vezes a gente, né, participou desses momentos, às vezes é a própria criança que vem e não tem tampa, e ele pega um pãozinho de um lado, pãozinho de outro, para poder queimar a mão, porque a sopa veio ali quente dos panelões, né? Aquela equipe que está ali preparando aquela sopa desde muito cedo. E já a gente vai falar da sopa diária, né? Porque essas sopas são todos os dias, não só aos sábados. E ali aquela sopa então é compartilhada. E aquela sopa às vezes essa é a sopa de sábado. Essa sopa de sábado, e a de segunda, terça, quarta. Quer dizer que estão servindo sopa durante todos os dias da semana agora? Atualmente, somente a segunda. Me perdoe aí se eu estou desatualizada, tá, gente? Somente a segunda não tem, mas todos os dias... Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem. Tem. Eu vou contar já a história dessa sopa. Conta logo. E aí, mas aí essa sopa que eu ia dizer é que ela é a única refeição, muitas das vezes, que aquela família, que aquela pessoa vai ter no dia. Por isso eles levam a panela. É isso mesmo. Porque tem ele que tá com a sopa e tem mais outros 3, 4, 5. E são panelas de vários tamanhos. E são panelas de vários tamanhos. Não. Por isso que o panelão teve que ir crescendo, Era um só panelão, não dá, tem que ser 2 panelões, né? E essa sopa diária, né? Como foi lá em 2020, anúncios ali da pandemia, né? Quem não se lembra do dia 16 de março de 2020? Vai fechar. Eu, pelo menos, lembro disso. Estou lá na escola. Dia 9 de março, meu problema era não tem estacionamento. Meu Deus! O ano começou, tá faltando estacionamento. Logo depois, na segunda, na terça-feira, esse não seria mais o problema, né? Porque iria fechar. Então, olha como que os problemas mudam tão rápido. E aí veio ali os anúncios da pandemia e tudo fechando. E meu pai teve um estalo ali. Meu Deus, a sopa de sábado e domingo, porque tinha sopa sábado e domingo para a comunidade. Ela não pode ser só no sábado e domingo, porque a fome dá todo dia.
A fome, ela vem todo dia. Sim. Então, ele se juntou lá com as mãezinhas voluntárias lá da cozinha, com os trabalhadores voluntários lá da cozinha, e falou, gente, vamos fazer a sopa todo dia? Quem topa? Porque a fome não dá só no sábado e domingo. Nós não estamos fazendo direito, tem que fazer mais. E aí foi. E aí ele foi provendo, e aí até a gente batizou essa sopa de sopa Manuel Cerqueira, depois do desencarne dele, né? Sim. Porque meu pai não gostava de que divulgassem essas ações que ele fazia, né? Ele falava, minha filha, o que a mão direita faz, a esquerda não cobre, e vice-versa. É verdade. Né? Então não isso mostre... é bíblico, né? Isso está na Bíblia. Isso é bíblico. E ele tinha muito isso, eu até falava, pai, mas eu preciso contar desses feitos lindos que são feitos. Não é para poder, nós não estamos querendo troféus e tudo, mas para que outras pessoas se inspirem e possam fazer também, ou possam contribuir com o projeto. Às vezes você quer doar alguma coisa, está chegando o Natal, né? Você quer contribuir com algum trabalho, busque um projeto social. E até hoje vocês estão recebendo essas doações. E tem doações que chegam, tem amigos que chegam. Sim. Agora mesmo no final do ano nós fazemos um grande almoço de portas abertas, sempre fizemos, sempre. E para a comunidade. E aí, lá na colônia Antônio Aleixo, almoço servido, portão aberto. Quem chegou, pegou o prato e tudo. Entendi. E aí a gente confia em Deus. Antes a gente entregava a senha. Só que depois a gente falou, vamos confiar, né? Porque imagina você com senha lá na entrada. E todo mundo queria o almoço, porque é um almoço especial. Claro, tem sorvete, tem uva, porque é padrão Seu Manuel. E a gente atende ele até hoje. E aí... ele falou, vamos abrir esse portão, vamos lá, a gente vai, quando tiver comida a gente vai estar servindo. E aí é criança, é adulto, é jovem, é música, verdade. E recebendo todo mundo e pegando nas mãos. E os nossos alunos da escola, por vezes, já foram lá ser os garçons da alegria, servir no dia desses almoços, porque tem no dia dos pais, no dia das mães e no Natal. A gente faz o almoço na comunidade. E aí nós temos hoje a alegria de ter amigos que participam também, não é? Eu tenho umas amigas fantásticas que elas doam os frangos, né? Uhum. Então são, caixa de frango, Lorena, já batemos a meta, o frango está garantido. E aí fica toda aquela alegria em torno de um projeto que vem agregar para todo mundo, né? Então assim, quando a gente fala hoje dessas ações, é nesse intuito, né? De divulgar para que essas ajudas cheguem, para que juntos a gente consiga fazer cada vez mais, né? Eu vou falar uma coisa só para você, Lorena. Eu quero agradecer, bem orado aqui, encerrando a nossa conversa. Eu estou me sentindo tão gratificado ouvindo essa história, e eu espero e desejo em Deus que vocês também estejam sentindo o que eu estou sentindo. Mas eu quero agradecer a Fabiane. A Fabiane, lá do projeto, desse projeto que ela acaba de descrever, a Fabiane disse, Humberto, você precisa conhecer esse projeto lá na colônia Antônio Aleixo. Eu acreditei nela e eu saí de lá encantado. Eu quero agradecer ao Ismael Mala, que é o presidente da associação da colônia Antônio Aleixo, que não mediu esforço para tornar fácil eu chegar até lá, assim também como o Jean, da rádio comunitária, lá do bairro, que disse, Humberto, a Fabiana é minha amiga, eu vou ligar para ela. O Ismael é da comunidade lá da... O Ismael é o presidente Mala, né? Presidente Mala, eu quero agradecer essas pessoas e agradecer, em especial, a dona Vera. Sim. Porque eu tive a sorte, foi um golpe de sorte, e isso me apraz muito declarar publicamente. Eu chegar lá e ela estar. Num momento tão emblemático para mim de ver que, sem saber e descobrir agora, aconteceu comigo lá, quando eu fui conhecer esse projeto lindíssimo. Né? E não só isso, sabe o que, Tatiana Sobreira? Sabe o que? É que de repente eu lá comecei a olhar para o lado, sem saber que o Manuel Cerqueira foi orientado por isso. Olha para o lado. Ei, você está aperreado? Olha para o lado. E eu olhei para o lado e vi que o que eu digo para todo mundo que pergunta como eu estou, as pessoas que me conhecem sabem disso. Berto, como é que você está? Sabe o que eu respondo há anos?
Eu respondo, se eu reclamar é pecado. E lá num lugar como esse, a gente vê que realmente a gente não tem do que reclamar. A gente tem que olhar para o lado. Como o Manuel Cerqueira, que nos ilumina agora, dizia para todo mundo. Leva o meu carinho para a Dona Vera, leva o meu carinho para os teus irmãos, para toda a família. Parabéns, aplausos pelos 30 anos do Instituto Denivar Rivail. Parabéns e aplausos ainda muito mais efusivos pelo que vocês estão fazendo lá na colônia Antônio Aleixo com um lugar onde vocês reúnem com base espírita lá no Santo Agostinho. Sim. No educandário, né? Santo Agostinho. O que vocês estão fazendo pelo futuro de tantas crianças na colônia Antônio Aleixo. E eu espero que os anjos digam amém agora desse meu pedido, é que vocês continuem a aumentar o número de vagas, que as doações permaneçam, aumentem, que a Dona Vera tenha muita saúde, muito dinamismo, vocês também, para continuar com esse trabalho, porque eu acho que todo mundo deveria conhecer em loco o que está sendo desenvolvido no educandário Santo Agostinho, na colônia Antônio Aleixo e lá no Instituto Denizar Rivail. Parabéns e que Deus continue abençoando você. Muito obrigada, Humberto. Se eu puder, tem uns minutinhos ainda. Você tem? Tenho. Claro. Quero também deixar aqui registrado um grande abraço hoje, quem está na direção lá da escola, a nossa querida Alzicleia, a Cláudia, todo o grupo de professoras fantásticas que estão lá diariamente fazendo a diferença com aquelas crianças. Desde o momento da acolhida nas assembleias, na oração, no ensino das aulas, fechando e abrindo essas programações com muito zelo, com muito cuidado. E quando a gente vai lá, a gente sente a energia diferenciada, como quando esses alunos foram lá, não quiseram mais sair e estão voltando agora na sexta-feira para entregar uma cartinha escrita a próprio punho para cada uma dessas crianças do 5º ano. E eles se preocuparam em: olha, vou dar aqui, meu Deus, a surpresa. Eu não posso falar porque é surpresa, porque eles vão levar o spoiler, não faz isso. Kit todo especial para as crianças e vão participar do momento lindo deles ali de encerramento de 5º ano. Então a gente percebe assim, sabe, Humberto? O Denizar Rivail, que é uma escola, gente, ecumênica, onde nós lá temos alunos de todas as religiões, tá? Nós somos uma escola onde a solidariedade, onde o socioemocional, onde o português, a matemática e todas as disciplinas com certeza estão presentes e acontecendo ali na maior excelência pela nossa equipe de educadores. Podem confiar. E além de tudo isso, como meu pai dizia, minha filha, todas as escolas vão ensinar português, matemática, história e tudo, com respeito a cada uma das disciplinas, com certeza. Mas qual escola vai despertar o sentimento? Qual escola vai ensinar os valores morais? Qual escola vai orar todos os dias? Qual escola vai abrir suas programações com oração, com a mensagem? Qual? O Denizar. O Denizar. E eu tô dizendo para vocês, gente, porque eu brinco que eu sou um produto da escola, porque eu estudei lá desde antigamente, que chamava-se 3ª série, né, que hoje é o 3º aninho. Concluí meus estudos lá, me formei em pedagogia, tenho a grande alegria de trabalhar lá e vou, acho que ano que vem... Hoje você é diretora de ensino. Sou diretora de ensino desde 2010. Então ano que vem vou fazer aí 15 anos, né? Eu acho. Direção. Então, até eu, quando vou fazendo a conta, então, assim, que alegria poder trabalhar, não só eu, tá? Tenho que falar dos meus irmãos, de toda a família que está envolvida ali nesse projeto educacional, com esse grande compromisso. Então, eu falo assim que meu pai, juntamente com a minha mãe, a maior herança que ele nos deixou foi o compromisso e o trabalho. E a paixão e a certeza de que a educação é que transforma. Tá, gente? Então, venham ser, que eu falei quando iniciamos. Olha aí, transformados, tá vendo? Conosco no Denizar, vem ser Denizar, vem conhecer esse projeto. Pronto. O convite está aberto a todo mundo. Todo mundo. Olha, eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. Primeira coisa. Aliás, duas coisas. A primeira coisa é a seguinte.
é que o ontem não existe. O amanhã também não. Desconhecemos. Não existe. Mas o agora, o hoje existe. Mas tem uma coisa que, saindo dessa conversa com a Lorena, eu tenho absoluta... É um sentimento, já que ela falou em sentimento. É um sentimento meu. As crianças que estão lá no Educandário, Santo Agostinho, na colônia Antônio Aleixo, elas estão sendo preparadas para as demandas, para tudo aquilo no futuro, amanhã, que elas vão precisar para ter uma vida melhor, para contribuir muito melhor com a sociedade. Amém. E transformar o Brasil, transformar a Manaus, transformar a colônia Antônio Aleixo num lugar melhor para se viver com mais qualidade, com mais justiça social e com tudo que todos nós merecemos, qualidade de vida. E parabéns por isso. Seu Manel, 10-0 para o senhor, tá? Seu tá Manel bem? E Dona Vera, E parceria Dona Vera, claro, fantástica, claro. Né? Obrigado. Obrigada. Ela tem cara de caçula. É o seguinte, agradecer finalmente a Tatiana Sobreira. A Tatiana Sobreira é o seguinte, ela é uma das mulheres da minha vida. E vou dizer por quê. Porque eu, há alguns anos, conheci a Tatiana, conheci a mãe e o pai da Tatiana, fui lá em Coda Jazz. Olha só, o município onde ela nasceu. Coda e jazz tem a ver com música. Procurem ver o que significa coda no vernáculo lá musical. E jazz. Ela nasceu lá em Coda Jazz. Entenderam? E sobre a Tatiana, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que eu digo sempre para ela e vou agora declarar publicamente. Depois de quem mais ama a Tatiana, quem mais ama a Tatiana sou eu. Gente, na sexta-feira eu vou receber uma pessoa aqui, o nome dela é Nilzete Biasi. A Nilzete Biasi, ela participou de todos os acontecimentos daquela balsa que foi para Itacoatiara, para que os transbordos de milhares de containers pudessem acontecer e Manaus não sentisse durante a vazante as consequências. Olha só. E Manaus não sentiu. A rotina de Manaus, em termos do abastecimento, foi mantida. E a Nilzete estava na crista dessa onda. E a Nilzete Biasi, que é uma das chefes na Receita Federal, ela vai estar aqui com a gente. Generosa, como a Lorena, que veio aqui conversar com a gente. Que Deus abençoe, proteja e dê a todos nós os livramentos que nós merecemos. Amém. Até a próxima. Obrigado. Amém. Obrigada. Em breve, o Hospital Newton Lins será Apvida e contará com infraestrutura completa para levar mais saúde de qualidade até você. Conte com o maior plano médico e odontológico da América Latina. Onde a vida, Apvida.